a queda dele não me surpreende em razão do que vinha acontecendo nas últimas partidas, principalmente. A falta de resultado, isso pesa, o Cruzeiro beijando a zona de rebaixamento. E a questão, gente, é que eu acho que criou uma ilusão com SAFs. A gente acha que o modo de operar de uma SAF ela é completamente diferente de uma associação. Coloquei isso no Twitter ontem. É diferente, mas ela não é completamente diferente, né? A queda do Pepa tem a ver, sim, com bastidores internos fortes dentro do Cruzeiro. Já tinha gente lá, colocando como é que chama? O espetinho lá, só pra ver o que estava acontecendo. Já tava alfinetando o tempo todo. Alguns jogadores do Cruzeiro já estavam insatisfeitos. Isso não é opinião, tá? Isso é informação. Mas como é que essa informação só saiu ontem? Se até anteontem estava tudo lindo e maravilhoso. Mas não estava, né? mas aí é que tá. Havia alguns indicativos, só que a gente se escora basicamente no desempenho do time. Sim. Né? A gente achava que estava tudo normal, né? Mas a derrota não, né? O empate pro Corinthians, naquele momento, já mostrou alguns pontos de desconexão, talvez. Cisânia. Sabe? A maneira, por exemplo, como o próprio Felipe Machado sai chutando tudo, indo pro vestiário, tem que segurar a bola, não sei o que, aquele papo todo. Eu estava no campo, eu vi o Pepa um pouco atônico, assim, com relação ao que estava acontecendo também. E aí, CJ, a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Você trabalha no futebol há muito tempo, eu também trabalho. O Rafa nem se fala, o Grice também. Alguma coisa estava acontecendo no vestiário e que ontem isso se mostrou bastante claro. Mas eu acho muito estranho. Eu também. Muito estranho. Como é que porque a conversa é que o Pepa, de certa forma, perdeu o vestiário. Tá, mas como é que essa conversa só saiu ontem? Gente, eu brinco aqui, segredo de 3 só matando 2. Como é que só ontem a imprensa ficou sabendo, ontem todo mundo ficou sabendo que o Pepa não tem gestão de vestiário? Ainda mais que o Cabido falou que SAF agora é a mesma coisa, né? Muito estranha essa conversa. Ia vazar. Eu não caí nessa conversa. Eu acho muito estranho. O Pepa não ter vestiário. A declaração do Rafael Cabral, pra mim, é completamente favorável ao Pepa. Claro. Mas protocolar. É de vestiário. Eu não quis entrar nessa resenha, foi protocolar. Mas não interessa. Mas ele, pra mim, ele poderia ter falado assim, não, a gente tá com alguma dificuldade. Pra mim, ele defendeu o Pepa ontem. Ele não precisava defender o Pepa, ele podia falar o que ele quisesse. Ele defendeu o treinador, ele é o capitão do time. Teve um desgaste com o Alisson. Mas não é o perfil do Rafael Cabral pegar alguém e jogar no meio da Mas ele não precisava fogueira. defender o Pepa. Ele ficava calado. Ele fez questão de defender o treinador. Mas a pergunta foi direcionada, né? É difícil também ele não se posicionar a favor Mas eu do acho técnico. muito estranho isso, porque por tudo que o Cruzeiro defende como diretoria hoje, ele não tinha justificativas para defender o Pepa pelo trabalho que a gente vê no jogo. Um jogo mal, que foi muito mal contra o Grêmio, não é o suficiente, a meu ver, para demitir um treinador. Então eles tinham que arrumar uma outra justificativa. Mas qual justificativa? Qual seria? Foi essa que teve. Que é do vestiário, que ele não controla mais o vestiário. Então eu acho isso? Eu acho muito estranho só sair esse problema de vestiário ontem. Acontece, isso acontece. Nem sempre vaza tudo. Mas é muito estranho, ninguém nunca tocou. Todo mundo sempre falou, o Pepa é um cara bom de relacionamento, é um cara muito correto, é um cara muito honesto, não sei o que. De repente, ele não controla o vestiário, ele perdeu todo mundo. Eu achei muito estranho. E você, Grissola? Eu confesso que assim, ontem eu até tentei e não consegui apurar isso ainda, que eu vou dizer agora, que é a minha grande dúvida na questão do Pepa. Eu acho que assim, pelos resultados e pelo desempenho, por ambos, acho injustificável a demissão do Pepa. E quando eu falo dos resultados, é o quê? O Cruzeiro está acima da meta dele no Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada e continua acima da meta dele. O Cruzeiro nunca esteve abaixo da meta agora da ele está na meta, na verdade, né? Agora ele não está acima, ele está na meta. Agora ele está no local. É o platô. Mas Então, o que o Cruzeiro esperava desse Campeonato Brasileiro, o Pepa está entregando em termos de resultado até agora. E em termos de desempenho, o Cruzeiro vinha jogando bem, exceção feita ao jogo contra o Grêmio. Muito importante que a gente diga isso. O jogo do Grêmio foi uma exceção nos jogos recentes. O Cruzeiro encarou os 2 melhores times do campeonato de igual para igual, foi bem melhor do que o Botafogo. E jogou de igual para igual com o Palmeiras, levou um gol na última bola. O Cruzeiro jogou muito bem contra o Corinthians, levou um gol na última bola. E jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Teve 2 das vezes à frente no placar e acabou levando um empate.
Os problemas do Cruzeiro dentro de campo me pareciam muito mais ligado aos comandados do que ao comandante. Muito mais por problemas técnico dos jogadores do que por problema do técnico. O Cruzeiro era um time organizado, o Cruzeiro era um time que tinha estratégia, que sabia o que fazia com a bola e que conseguia encarar a maior parte dos adversários. Dito isso, a única coisa de fato que justifica a saída do Pepa é uma questão ligada a relacionamento. E me parece que houve de fato ali uma quebra de confiança. A minha dúvida, e que eu tentei ontem apurar, ainda não consegui, vou continuar tentando, e assim que a gente tiver alguma informação vou trazer aqui, essa quebra de confiança aconteceu depois do jogo contra o Corinthians e resultou na atuação muito ruim contra o Grêmio, ou essa quebra de confiança aconteceu depois do jogo contra o Grêmio pela forma como reagiu o Pepa à atuação do Cruzeiro diante do Grêmio, né? Aí você fala na coletiva, né? Não é normal. A coletiva é o que a gente sabe. A gente não sabe o que aconteceu no vestiário, como foi a relação dele com os jogadores. A coletiva, de certa forma, o Pepa expôs os jogadores, embora eu não tenha visto ele tirar a responsabilidade dele, né? Ele falou que foi tudo inaceitável. Inclusive ele pediu desculpas, né? Inclusive o trabalho dele. Eu não achei que ele falou, os jogadores foram... Não se eximiu de mas, culpa, né? em geral, o jogador não gosta daquele tipo de coletiva que o treinador expõe ali os jogadores. Então, assim, eu tenho essa dúvida. Mas me parece, de fato, que é algo ligado aí a acharem que, em algum momento, essa relação se rompeu a ponto de ficar difícil para o Pepa conseguir uma recuperação, né? Eu repito aqui o que eu disse ontem. Acho que é muito cedo e acho que, em termos de resultado, por mais que a sequência atual ela seja muito ruim, eu venho alertando aqui há muito tempo que o Cruzeiro não vem conseguindo resultado já há mais tempo do que muita gente até vinha percebendo. Mas, para mim, a demissão é injustificável. Pela entrevista, rapidinho, Sérgio, Claro. acho que não tem nenhum problema, porque o jogador também ele não é burro. O jogador não é, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que eles fizeram um primeiro tempo muito abaixo. Você viu exposição assim? Zero. Eu também vi zero. Porque o Pepa, eu acompanhei todas as coletivas do Pepa. Eu acompanhei todas as coletivas. E o Pepa, várias vezes tentaram pegar o Gilberto, pegar o Machado como o culpado. Ele sempre defendeu, né? Sempre defendeu, nunca falou individualmente mal de ninguém. Sempre. Ali, ele criticou todo mundo, inclusive ele. E ele não cita nome. E o jogador sabe que o time foi mal. O jogador não. O jogador sabe, a imprensa sabe, o torcedor sabe. O capitão falou isso após o jogo. Exatamente. Ele só falou o que todo mundo sabia. Pra mim, ele não expôs ninguém ali. Eu também acho. Eu acho que os atletas não vão falar, pô, o cara falou que tinha que trocar 10. Mas tinha mesmo. Não tem problema. O jogador sabe disso. E ele todo não mundo deu sabe. nome, né? E Se ele falasse. E não expôs eles não ninguém expôs individualmente. Ele falou do trabalho dele e do trabalho dos jogadores, É de isso. todo mundo. Então, se o motivo é aquela coletiva, pra mim, Mas não aí se justifica tô também. contigo. Mas aí contigo. tem o outro lado, gente. Jogador também é um pouco mimado, né? Com todo respeito, tá, Rafa? Não, Não, mas presta atenção. Eu Então- acho jogador de futebol super mimado, cara. Nós vamos ainda repercutir muito, ouvir o torcedor, Tonton, para falar aqui também sobre o próximo perfil, quem você acha que deve assumir, qual deve ser o perfil, A informação já que nós do estamos Adroaldo falando. é tensa, tá? É? Aí segurar. nós vamos Tá aqui, ó. repercutir. Não vamos Olha aqui, ó, generalizar segunda também, né, hora. Gabi? Tá aqui, ó. Você vai falar na próxima Vou hora? falar na próxima hora.